Olá, alunos da Química. Hoje apresentarei, então, a aula assíncrona 6, que versa sobre equilíbrio de solubilidade, dando continuidade, aos cálculos de equilíbrio em sistemas aquosos. Vamos dar um exemplo aqui, então, por exemplo, aqui, cloreto de prata. Nós temos aqui cloreto de prata. Vamos ativar a caneta. Sólido. Lembrar que todos os equilíbrios às vezes, são muito difíceis de existirem sozinhos, né? Muitas vezes você tem alguns outros equilíbrios associados. Por exemplo, no meio aquoso, você pode ter espécies precipitadas, complexadas, oxidadas ou reduzidas. Então, nós estamos estudando, a princípio, os 4 tipos de equilíbrios em separado, mas devagarzinho nós faremos, esta mistura, de tipos de equilíbrios. Beleza? Então, é importante vocês fixem bem, os conceitos e comecem a fazer os cálculos em separado para depois juntar todos os tipos de equilíbrios. Um cálculo mais robusto poderá ser feito usando, por exemplo, um programa de especiação química, ou processos iterativos. Mas, em geral, nós estamos interessados apenas em aproximações. Então, vamos falando aqui sobre o cloreto de prata como exemplo. O cloreto de prata sólido, ele se dissolve, forma uma quantidade de prata a mais e uma quantidade de cloreto aquoso. Quando se fala de equilíbrio de solubilidade, você também está trabalhando com constante de instabilidade, ou seja, o que é mais estável, cloreto de prata ou os íons cloreto e prata? Vocês sabem que cloreto de prata, dentro do grupo 5, é bastante insolúvel. Ok? O que é o grupo 5? É o íon prata mais, chumbo 2 mais e o mercuroso. Esses 3 cátions, eles precipitam como cloreto, ou seja, com aleto, cloreto. Então, se você colocasse cloreto, cloreto de sódio, qualquer sal ou ácido que contenha cloreto vai precipitar, esses 3 cátions. E aí você define isso como grupo 5. É bastante insolúvel, então ele é mais estável no estado sólido. Os seus íons, muito poucos que existem em equilíbrio aquoso. Sendo assim, você tem uma constante de instabilidade. Da mesma forma que nós estudamos anteriormente, os As fracos, as bases fracas, elas também têm constante de instabilidade. Geralmente são expressas como 10 a menos alguma coisa, 10 menos 3, 10 menos 4, 10 menos 10. São constantes de instabilidade. De lá a gente usa o conceito de pK, que é menos logaritmo, na base 10, da concentração de espécies, ou no caso de constante, se você colocar menos log da constante de equilíbrio, você vai ter então a função pK, pKa, pKb. No caso aqui, se você está também lidando com a constante baixa da ordem de 10 a menos alguma coisa, quando você aplicar menos log disso, você vai ter então a definição da função pK. Então, P constante, pKs, no caso, produto solubilidade. Tá bom? O símbolo zero aqui é só para enfatizar que é termodinâmico. Você está naquelas condições de soluções infinitamente diluídas, embora as concentrações que você trabalha não são infinitamente diluídas, isso é um valor hipotético, mas a constante ela é utilizada, porque ela faz analogia direto com a energia livre de Gibbs, tudo bem? Então, no equilíbrio químico, nós já estudamos anteriormente que que o ΔG0 está relacionado, com a constante de equilíbrio, beleza? Então, ΔG0 é RT logaritmo da constante de equilíbrio, beleza? No caso é menos ΔG0 é menos RT vezes constante de equilíbrio. A gente pode relembrar isso aqui, ó, lá no início das aulas. Bem no início, quando a gente abordou aqui a questão de termodinâmicos, ok? Então, ΔG é delta G0 mais RT log de Q. Quando o equilíbrio é atingido, você vai ter que
esse Q se transforma, então, K de equilíbrio, e ΔG é igual a zero. A ΔG é a variação das energias livres dos produtos menos a energia livre dos reagentes, ou seja, ΔG é o somatório do G dos produtos menos G dos reagentes. Então, você pega a energia livre dos produtos e subtrai dos reagentes. Isso é o ΔG. No caso do equilíbrio químico, você vai ter agora a situação específica, né? Relacionando ao ΔG0, né? Que é o estado padrão, ΔG0, que é definido para sólidos e líquidos puros, né? Como 1 mol por litro, e temperatura de 25 graus centígrados e 1 bar de pressão, no caso, envolver gases. Então, esta é o estado padrão, e você associa isso, então, a ΔG0, que é da ΔH menos T ΔS, e você substituindo aqui, você vai ter ΔG0 é RT logaritmo de K, ok? ΔT, RT logaritmo de K. Essa, então, é a nossa relação entre a variação de energia livre de Gibbs no estado padrão com a constante de equilíbrio. Ou mutatis mutandis, K de equilíbrio é o exponencial ΔG0 sobre RT. Se você transformar, multiplicar aqui R e T, né, a constante dos gases, né, perfeitos, que é 8.314 joules dividido por Kelvin vezes mol, e colocar aqui a temperatura em Kelvin, você então vai ter esse fator aqui, ó, 10 elevado a menos ΔG0 sobre 5.708 a 25 graus centígrados, tá? E ΔG0 é dado em kJ por mol. Essa é a relação, então, entre energia livre de Gibbs e constante. Ou seja, se a constante tiver um valor 10 elevado a menos alguma coisa, ok? Então, esse menos aqui, quando multiplicar aqui, vai dar positivo. Ou seja, vai ser uma reação não espontânea, já que o ΔG0 vai ficar positivo. Tudo bem? Mas, se ΔG0, ou seja, a variação da energia livre das espécies de produtos em relação às espécies reagentes, no estado padrão, ela for negativa, significa que esse fator aqui, ó, a constante, então, ela é maior que 1. Tudo bem? O mutatis mutandis, que é a constante de equilíbrio, é isso aqui, né? Se a energia livre de Gibbs for positiva, essa constante vai ser 10 elevado a menos alguma coisa, vai ser uma constante de instabilidade, desfavorável do ponto de vista termodinâmico. Contudo, se o ΔG0 for negativo, agora aqui você vai ter 10 elevado a mais alguma coisa, vai ser maior que 1, e por isso é espontâneo. Dado essa recapitulação, né, de energia livre de Gibbs, vamos dar continuidade. Então, só para relembrar, vamos voltar aqui rapidinho, começar aqui, chegamos. Vamos lá. Então, só para relembrar, ácido base e precipitação têm constante, em geral, são expressas em termos de instabilidade, a 10 elevado a menos alguma coisa. Tudo bem? Nesse caso, você pode escrever a função menos log disso para transformar essa constante em um valor pK positivo. Exemplo, constante de OH7 é 10 elevado a menos 4,74. É um valor, uma constante de instabilidade. Mas se aplica a função menos log disso, que é a função P, né, você vai ter, então, menos log 10 elevado a menos 4,74, vai dar esse índice expoente, ele desce, vai ficar menos vezes menos 4,74, já que a exponencial, o log da exponencial, né, log de 10, vai dar 1. E nesse caso, então, galera, você vai ter, então, o log, desculpa, o PK, né, do OH7, 4,74, beleza? É uma forma de se expressar mais fácil, né, para não ficar trabalhando com números negativos, né, quando você logaritmizar. Então, eu preferi colocar menos log para transformar esse log em positivo. Tudo bem? Contudo, para complexos e oxidação, geralmente a gente trabalha com constante de estabilidade, pois você forma complexos, né? A ideia é você pegar um metal, ligar um ligante e vai formar um complexo. Isso aqui é muito favorável para a direita e, por consequência, constante são maior que 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, e agora não tem mais sentido você falar de P,
né, K de complexo, mas sim você fala log, né, de K, tá bom? Você não usa mais a função P, que é menos log, não. Você usa simplesmente log da constante, tá bom? No caso de complexo, mas a gente vai ver mais à frente. Pessoal, então voltando aqui, você tem aqui, vamos lá, você tem aqui o KPS, né, que é a constante de produtibilidade termodinâmica, que é dado pela atividade da prata vezes a atividade do cloreto, ok? Sendo que a atividade da prata é a prata, concentração molar da prata, vezes coeficiente de atividade dele, e a atividade do cloreto, vou pegar outra cor aqui, toda hora está surgindo essa caixinha aqui que eu não sei porquê. A atividade do cloreto é a concentração de cloreto vezes coeficiente de atividade dele. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, isso do ponto de vista termodinâmico, um cálculo mais rigoroso. Quando a força iônica é muito baixa, nós falamos que o coeficiente de atividade é próximo de 1, por consequente, o KPS zero, termodinâmico, é aproximadamente igual ao KPS, em termos de concentração, que é a concentração do íon prata vezes cloreto. Aqui tem uma generalização, né? Se você pega mx, AY dando x, m mais y a menos, sabendo que, considerando que a sobriedade aqui, você tem aqui uma unidade aqui, gera x unidades de S aqui e y unidades de, S, de A aqui, você vai ter então essa relação que está aqui, ó, KPS, pela lei de ação de massas. Se o x, né, tem quantidade x, né, do cátion e quantidade y do ânion, isso aqui pela estequiometria, você então terá que KPS, com qualquer equilíbrio químico, você tem a espécie primeira aqui elevado ao seu expoente estequiométrico, no caso é x, e depois a segunda espécie, que é o ânion, elevado ao seu respectivo expoente, que é o y. Substituindo, né, sabendo que o M, se fosse apenas esse sólido puro em água, vai gerar XM e YA, substituindo vai dar então XS elevado a X, YS elevado a Y, dá tudo isso aqui. Pessoal, mas isso aqui, desculpa, você não precisa memorizar isso, porque caso tenha uma relação diferente de 1 para 1, é só substituir pela lei de adição de massas, né? KPS ou qualquer constante é sempre dada pela lei de adição de massa, ou seja, concentração das espécies produto é elevada a respectivos expoentes estequiométricos que aparece lá na equação, né, quando você faz o equilíbrio químico. Né? Então, você tem a multiplicação das espécies produtos, né, elevado aos seus respectivos expoentes estequiométricos, dividido pelas espécies, a multiplicação, né, das espécies reagentes elevadas aos respectivos expoentes. Isso é a lei de ação de massa, vocês não querem saber. Então, aqui temos um exemplo aqui do hidróxido de ferro. Vamos lá. O hidróxido de ferro, ok? Você tem 3 hidroxi para um ferro. Então, o dissolvente vai ter ferro 3 mais e 3 hidroxila. Se aqui você dissolver um S aqui vai ter S aqui, porque é 1 para 1, só que aqui é 3S, porque para cada hidróxido de ferro você tem 3 ferros. Ok? Então, substituindo KPS, que é 2,5 vezes 10 menos 39, vai ser a concentração molar de ferro vezes hidroxila ao cubo, já que você tem 3 hidroxila aqui na equação de equilíbrio. Você tem que multiplicar sempre os expoentes estequiométricos. Tem nada a ver com a carga da espécie. Realmente eu não sei por que isso toda hora está acontecendo. Deixa eu ver o que é isso. Sei lá. Então, você tem... Ele mudou aqui, né? Ele mudou a cor. Tá. Você tem aqui S, 3S aqui e aqui S. Então, você vai ter, então, no lei da ação de massa, ferro, hidroxila ao cubo, substituindo. Quem é ferro? S. Quem é hidroxila? 3S. Para cada um S de ferro, gera 3S, ou seja, S é solubilidade, né? Pode ser X, S, mas eu gosto de usar S, para indicar que é solubilidade. Substituindo, então, aqui vai dar 3 ao cubo, que é 27, S vezes S ao cubo dá S à quarta potência, então S é a raiz quarta de KPS, KPS, passando então 27 para baixo, raiz quarta de KPS sobre 27, que deu esse valor aqui, 9,8 vezes 10 menos 11. Tá bom? Vamos continuar. Quais são os fatores que afetam a solubilidade? Isso aqui é importante que vocês memorizem
né? Pode ser questão de prova, tá? Todos os equilíbrios químicos são afetados por alguns fatores. E um deles é a temperatura. Qualquer que seja equilíbrio é afetado pela temperatura, né? Aí a constante de equilíbrio pode aumentar ou diminuir, vai depender se o processo ele é favorável ou não, se é endotérmico ou não, tá bom? No caso da temperatura, como afeta também a cinética, lembrar que em cinética, o aumento da temperatura sempre aumentará a velocidade, a taxa de colisão das partículas. Mas quando alcançar o equilíbrio, ok? Você tem uma abordagem diferente. Aí, no caso, você, variando a temperatura, o equilíbrio deslocará para a direita ou para a esquerda em função se o processo ele é endotérmico ou exotérmico. Vocês lembram disso, tá bom? Vamos lá, efeito temperatura. Quando a dissolução da maioria dos sólidos ocorre com a absorção do calor, ou seja, um processo endotérmico, a solubilidade aumenta com a elevação da temperatura, ao qual aumenta também a constante que produz solubilidade. Então, isso é muito típico, pessoal, para sais, né? A maioria dos sais que nós conhecemos, sais inorgânicos, por exemplo, eles absorvem calor, né, das vizinhanças, por isso que fica frio. Se você dissolver cloreto de sódio, qualquer outro sal, a solução fica esfriada. Por quê? Porque você extrai, né, o sistema extrai calor das vizinhanças, o seu mão é vizinhança, e por isso que sua mão fica a sensação de frio, porque está sendo sequestrado o calor da sua mão, né? É um processo endotérmico. Ela, então, absorve calor, ok? E em processo endotérmico, nós já discutimos em aulas passadas, né? Se você esquenta, né, esse sistema, ou seja, se você dá mais calor para ele, fica mais fácil, porque se ele absorve calor, se você às vezes está jogando calor para mim, então é favorável esse processo de trânsito aí de energia, ok? Então, se o processo endotérmico ele é favorecido, né, quando você aquece, né, as vizinhanças. Tudo bem? Já é diferente do processo exotérmico. Se o processo exotérmico joga calor para as vizinhanças e você também está esquentando, né, existe um conflito de fluxo energético, tá bom? E com isso desfavorece para a direita, né? Então o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. No processo endotérmico, eu estou querendo dissolver sais. E se ele está absorvendo energia das vizinhanças, e se eu aumento a temperatura das vizinhanças, então você está favorecendo o trânsito de calor das vizinhanças para o sistema, e por consequência, você favorece para a direita, beleza? Vocês podem pensar assim, ou pode pensar também no princípio Le Chatelier, né? Então, se você aqueceu o sistema, né, jogando calor, né, das vizinhanças para o sistema, você tem que jogar para o lado, né, vai deslocar no sentido de minimizar esse aumento de temperatura. Qual é o lado que minimiza isso? Né? É o lado endotérmico, ou seja, para a direita. Ok? Então, você desloca o equilíbrio para a direita. Pessoal, afetou a temperatura, afeta automaticamente o constante de equilíbrio. Então, você só não afeta a transição, o equilíbrio, né? Ok? Mas você também afeta a própria constante. No caso, o efeito da natureza solvente, né? A constante de elétrica dos meios também vão afetar a solubilidade. Então, por exemplo, a solubilidade de um sal pouco solúvel em água diminui com a adição de um solvente orgânico miscível em água, devido à diminuição da constante elétrica do meio. O KPS também diminui. Tá? Então, por exemplo, se um sal é muito solúvel em água, né, ele poderá ser menos solúvel em álcool, né, porque se mudou a constante elétrica do meio, que é a capacidade de separar cargas, né, uma grandeza física que tem a ver com a capacidade de separação de cargas, beleza? Vocês podem depois dar uma relembrada físico-química, já não sei se vocês estudaram esse conceito, mas dá uma olhadinha lá na internet, né, para entender o que é constante elétrica. A questão é a seguinte: vocês fizeram uma prática lá em Química Geral, pelo menos existia essa prática, não sei se ainda existe, que é a reação de ácido fúrico com prego formando sulfato ferroso. Como o sulfato ferroso é muito solúvel, o que vocês fizeram lá? Jogaram álcool. E naquele momento precipita o sulfato ferroso como cristais de sulfato ferroso. Então você jogou aí com efeito da natureza solvente, né? Se você abaixar a constante de elétron no meio, né,
você acaba favorecendo a precipitação, tá bom? Vamos lá. O outro termo é o efeito tamanho das partículas, né? O outro, vamos dizer assim, efeito, né? Outro fator é o efeito do tamanho das partículas. Quanto menor as partículas, um sólido precipitado, maior vai ser a energia livre de Gibbs da superfície, né? A energia livre dos cristais superficial aumenta bastante com a diminuição do tamanho das partículas. Mas esse efeito é só mais importante para materiais já chegando a argila, né? A parte de sistema argiloso ou coloidais, né? Cujas partículas é bem pequena, menor que 10 micrômetros, tá bom? PM10, você lembra? Partículas PM10 na poluição atmosférica? Então, partículas maiores, né, sólidos graúdos, né, medianos, que você filtra com papel rápido ou médio, esse efeito não é muito importante. Mas se você já se adentra em tamanho coloidal, cada vez, né, coloides, lembrar que é da faixa de mais ou menos de 1 nanômetro de tamanho até, realmente não sei o que acontece aqui, 1 nanômetro até mais ou menos 0,45 micrômetros, que é 450 nanômetros, ok? Essa é a faixa geralmente de colóides, faixa mais aplicada, já que você usa filtros de 0,45 micrômetros. Então, com isso define uma faixa de tamanho que nós chamamos de colóides, tá bom? Mas depende, do ponto de vista geoquímico, né, você pode expandir isso até um micrômetro, que é 1000 nanômetros. Pessoal, então, vou repetir, né? Se você diminui o tamanho de partícula, principalmente abaixo de 10 micrômetros, você vai aumentar a solubilidade. A solubilidade aumenta também, a constante muda, a constante de equilíbrio muda, tá bom? Mas, em regra geral, esse efeito não é tão importante, já que a gente tem precipitados, majoritariamente, dependendo do precipitado, né? Mas, majoritariamente, os precipitados são graúdos, né? Vocês, em Química Analítica 2, que equivale a Química Analítica 1, né? Ou, na verdade, quando vocês estudarem gravimetria, né? Vocês vão estudar alguns fenômenos importantes lá, como, por exemplo, crescimento de cristais, né? Então, quando você precipita alguma coisa, você tem a nucleação rivalizando com o crescimento de cristais. Se você tem muitos núcleos na matéria ali precipitada, você vai ter um aspecto coloidal de difícil filtração, né? Mais difícil de filtração e precipita muita coisa, e com isso você gera impurezas, né? Naquele cristal que você quer separar, naquele material que você quer separar. Você não deve, então, obter cristais ou material sólido muito coloidal, né? Pois os colóides, ele foi gerado por muitos núcleos e não deu tempo para favorecer o crescimento de cristais, que é o que você deseja, crescer cristais para ficar pesado e mais fácil filtrável e também coprecitar menos impureza. Beleza? Então, repito, efeito tamanho de partículas é mais importante somente para cristais muito pequenos da ordem de colóides. O outro efeito é o efeito dos íons distintos ou da força iônica. Nós já abordamos isso lá em aço básico, um exemplo lá do aço acético, que já foi abordado na aula. E a força iônica sempre está presente, tá, pessoal? É muito difícil você ter um sistema que só tenha um cátion e um ânion. Mesmo que você tenha, eles contribuem com a força iônica caso eles sejam bastante solúveis, né? Quando a força iônica vai ser praticamente zero? Quando realmente você tiver um sólido puro, muito insolúvel, tá bom? Exemplo, iodeto mercúrico, que é extremamente insolúvel. Aí você tem traços, muito pouca quantidade de mercúrio, 2 mais, e também de iodeto menos, né? Nesse caso, a força iônica é praticamente igual a zero. Em água pura, né, só tem água e só tem ele. A força iônica seria praticamente 10 menos 7. O teor de H mais ou H menos é maior, muito maior do que o próprio teor de mercúrio 2 mais e iodeto, já que são bastante insolúveis. Tá certo? Mas geralmente, quando você está fazendo sistemas aquosos, você tem um sal, suporte, é o que nós chamamos de tampão de força iônica, né? Você dissolve alguma coisa em cloreto de sódio, 1 molar, né? Nitrato de potássio, 0,5 molar, entendeu? Vai depender do seu sistema, né? Então, esse cara é chamado tampão de força iônica, né? Tem esse termo aí, que ele segura a força iônica, já que você está jogando por fora uma quantidade de sal
solúvel bastante alta. E com isso você, segurando essa força iônica, mesmo que você faça alguma reação, uma titulação, a força iônica é a mesma, né? Então você tem medidas mais facilmente previsíveis do ponto de vista de cálculo de atividade, né, de coeficiente de atividade. Ok, pessoal, então exemplo de íons distintos, seja, né, um sólido mx a y gerando xm+, já que você tem a estequiometria aqui, né, mx a y, e mais y a menos. KPS vai ser, então, né, o CAT elevado a x, pela estequiometria, você tem o índice aqui, x aqui, ó, né, e o ânion você tem y, tá? Então, você vai ter mx, m elevado a x e a elevado a y. Tudo bem? Vezes os coeficientes de atividade, né, do cátion elevado a x, coeficiente de atividade do ânion elevado a y. Isso aqui em termos de atividade, ok? Como a força iônica I afeta os coeficientes de atividade, a solubilidade varia. Isso é óbvio, nós já tínhamos estudado, né, afetou a atividade, a força iônica, automaticamente se afeta os coeficientes de atividade e a atividade de todas as espécies participantes de um equilíbrio químico. Então, ele tem um exemplo aqui, comparar a solubilidade de iodato de bário em água pura com aquela de cloreto de sódio 0 molar. Olha, se você escrever aqui iodato de bário, então vamos lá, BaIO3, 2, né? Então, como o bário tem carga 2, isso aqui vai dar, então, BaIO3, em equilíbrio vai dar, então, Ba2+, mais 2 iodato, IO3 menos. Ok? Então, a estequiometria, então, KPS vai ser, se aqui você considerar X aqui, você vai ter X de um bário e 2X, né? Porque a quantidade de iodato é o dobro do bário. Beleza? Então, substituindo aqui, você vai ter KPS, vai ser X vezes, né, a concentração de iodato, que é igual a 2X. Tá bom? Então, se vocês quiserem escrever, porque eu fui mais rápido, mas vamos melhorar para vocês aqui. Ó. KPS vai ser igual a concentração de bário, 2 mais, elevado a quanto? A 1, bário está 1 vezes, concentração de iodato, elevado ao quadrado. Essa é a lei de ação de massa, aplicando aqui a lei de ação de massa para KPS. Então, KPS vai ser igual... Quem é bário? X. Quem é iodato? É 2x. Tudo isso elevado ao quadrado, tá bom? Então, é isso que está escrito aqui, ó. Tá? É isso que está escrito aqui. Então, você vai ter, então, que bário vai ser, a KPS vai ser 4x ao cubo, não é isso? X vezes x ao quadrado, x ao cubo, 4, 2 ao quadrado é 4. 4x ao cubo. Então, x vai ser a raiz cúbica de KPS sobre 4. Né? Então, finalmente, calculando, vai dar esse valor aqui, 7,4, 7,2 vezes 10 menos 4 molar. Contudo, agora, se eu dissolvo esse iodato de bário no meio contendo 0 molar de cloreto de sódio, né? Esse cloreto de sódio, como ele é bastante solúvel, né? Eu vou levar em conta somente a força iônica devido a ele, já que os valores são muito baixos. O bário, o S, a solubilidade é muito baixa, da ordem de 10 menos 4. Deixa eu ver se dá para tirar isso. Deixa eu ver. Dicas de edição. Eu tenho que dar um jeito de tirar essas dicas de edição. Surgiu a partir de agora, não sei por quê. O que é isso? Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho que desgrama esse negócio de dica de edição. Vou sair daqui. Não sei o que é isso, não. Tá. Eu acho que eu cliquei no negócio de dica de edição em algum lugar. Não me lembro. Dicas de edição. Para a tinta, fechar, até... Tudo bem, vamos continuar. Uma hora vai sumir isso. Deixa eu ver se vai sumir. Acho que sumiu, hein? Tá. Pessoal, vamos lá. A força iônica, então, majoritariamente, ela é representada pelo cloreto de sódio, né, que seria um tampão de força iônica. Você vai ter, então, concentração vezes carga ao quadrado, o sódio, concentração vezes carga ao quadrado, o cloreto dividido por 2 vai dar 0,1. Já falei também em outras aulas, quando o sal, né, o seu
tampão lá de Forcione, seu soluto que você dissolve, né? Ele for um sal tipo 1:1, né? Então você vai ter que a Forcione, que é a própria concentração dele, já que você está levando carga elevada a 1, né? Isso não muda. Substituindo, então, no conceito de atividade, KPS é concentração mol por litro, vezes o seu coeficiente de atividade, né? Se eu pego esse Forcione, que leva na equação de Barrichello e leva em conta lá o diâmetro o diâmetro, né, desculpa, o diâmetro do íon hidratado, ok? E jogando então na equação de Barrichello, você vai ter que coeficiente de atividade do bário é 0,38, coeficiente de atividade do iodato 0,78. Beleza? Então substituindo na equação aqui, ó, 0,38 elevado a x, 0,78 elevado a y, né? Ok? No caso aqui, você vai ter então a seguinte equação: x, aqui ó, substituindo aqui, x, vou pegar aqui o mouse para facilitar. Nós tínhamos chegado aqui nessa seguinte equação aqui, né? Primeiro nós fizemos um cálculo simplificado, não levando em conta dos coeficientes de atividade, chamamos ele de unitários. O valor então deu x vezes 2x ao quadrado. Agora, levando em conta os coeficientes de atividade, vai ser isso, x vezes 2x ao quadrado, vezes coeficiente de atividade elevado a x, que nesse exemplo x aqui, né, estequiometricamente, é igual a 1, vezes esse cara aqui elevando a y, no exemplo aqui de y é 2, né, porque a relação aqui é 2 iodato, ok? Então, 0,78 elevado a y, o y é igual a 2, 0,78 elevado ao quadrado. Ok? Substituindo, resolvendo, você vai ter, então, a solubilidade agora 1,1 B10-3, houve aumento, então, 53%. Comparando esse valor com aquele anterior sem o sal, que é zero, a solubilidade foi 7,2 B10-4, sem sal adicionado, né? Com baixa forciônica, aqui é baixa forciônica, sem sal adicionado. E aqui você já tem uma alta forciônica, 0 molar, com sal adicionado. Houve aumento, então, isso sobre isso, dá 53% de aumento, tá bom? Agora vamos para o efeito de íon comum. Agora é o contrário, né? Pelo princípio de Chatelier, se você joga um íon comum, né, você desloca o equilíbrio para a esquerda, né? Vocês já estudaram isso, que é o caminho que a reação tomará no sentido de minimizar aquele aumento do íon comum. Então, como ele faz, né? Transformando produtos em reagentes novamente, ou seja, deslocando aquele para a esquerda. Então, seja o exemplo aqui de iodário bário, contendo agora não mais cloreto de sódio. O cloreto de sódio tinha íons distintos, eles não reagiam diretamente com bário ou com iodato, mas agora o iodato de potássio tem um íon comum. Então, ele vai deslocar aquele para a esquerda, né? Então, certamente vai diminuir a solubilidade. A constante de equilíbrio é a mesma, mas a solubilidade diminui. Então, substituindo iodato de bário, já bário 2+, mais 2 iodato. Então, se você chama aqui de bário de x, o iodato é 2x elevado ao quadrado. Iodato, no caso, seria 2x, mas existe uma quantidade de iodato externa, não somente aquela que é dada pela solubilidade do sal, iodato de bário, mas também você adicionou uma quantidade de iodato externo, né, através de um sal solúvel. Isso aqui, ó, essa quantidade externa aqui de iodato de potássio. E aí você vai ter, então, 2x mais 0,1. Esse 2x aqui é desprezível em relação a 0,1. Voltou a coisa, hein? Então, substituindo aqui, você, KPE vai ser 1,5 vezes 10 menos 9, que é a constante, vai ser x elevado a quem? A concentração de iodato. Iodato é quanto? 2x mais 0,1. Esse 2x é desprezível, então vai dar praticamente, ó, 2x é desprezível em relação a 0,1, então vai dar x vezes 0,1 ao quadrado, então, concentração de bário calculada é 1,5 vezes 10⁻⁷. Olha, então o que aconteceu? A solubilidade era 10⁻⁴, né, de iodato puro. Aqui, ó, 10⁻⁴, tá certo? Vocês viram aqui, ó, 7,2 vezes 10⁻⁴. Agora, ela caiu para 10⁻⁷. Fazendo a conta aqui, você vai concluir que houve uma redução de 4.800 vezes em relação à água pura. Tá? Então, agora houve uma diminuição da solubilidade.
de 4.800 vezes. Tá? Tudo bem? É só pegar aquele valor inicial, que é da ordem 10 menos 4, cadê? 7,2 vezes 10 menos 4, dividir por essa concentração final, quer dizer, que foi 1,5 vezes 10 menos 7, vai dar esse valor aqui, né, de 7,2 dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 3, ok? Fazer essa conta vai dar, então, 4.800 vezes. Finalmente, temos agora a interação do ácido base no desequilíbrio de solubilidade. Vamos dar um exemplo aqui. Nesse caso, nós podemos ter uma interação com o ânion ou uma interação com o cátion, tá? Vamos pensar então primeiro com o ânion, que é mais comum. Então, seja o sal MXAY dissolvendo, dando X M+, Y a menos. Isso é genérico, eu estou fazendo aqui. Então, exemplo, HA em equilíbrio com a H mais a menos. Então, esse ânion, nesse exemplo aqui, ele pode sofrer uma hidrólise através do equilíbrio de ácido básico. Exemplo aqui de acetato de prata. Acetato de prata é insolúvel, mas o acetato ele sofre equilíbrio de hidrólise com a água através desse equilíbrio conhecido, né? Acético gera um H+, A-. Quem é A- nesse equilíbrio aqui, do acético? É alfa zero, lembra? É daí que vem aquele conceito de alfa das frações, muito importante. Então, no sistema de distribuição das espécies, por exemplo, do acético, alfa 1 é a espécie acética e o alfa 0 é o acetato, né? Ou seja, a espécie que não tem nenhum próton. O alfa 0 é A-, que é a concentração de acetato, sobre CT. CT é a concentração total, né, das espécies, que no caso HA e A-. Então, vamos lá. Vocês vão entender uma coisa muito importante aqui. Aqui a parte genérica, eu não vou nem olhar isso aqui, tá? Se você generalizasse, né, eu daria essa equação aqui, mas não precisa generalizar isso não. Vamos fazer um caso a caso, é só de jogar na lei de ação de massa e usar na própria equação de equilíbrio. Calcular a solubilidade de acetato de prata a 25 graus centígrados na solução de pH 3. Observe agora que eu acidifiquei o meio, eu não parti de água pura. Eu já estou numa água contendo um alto teor de H+, né, livre na solução, ou seja, é menos log de 10 a menos 3, pH 3, né, tá bom? É acidificado o meio. Você sabe que se eu acidifico o meio, eu consigo protonar o acetato. E com isso aumenta a solubilidade, concorda? Porque esse acetato aqui, ó, ele é sequestrado, né, do próprio sal, deslocando ele para a direita, né? Você desloca ele para a direita. Tudo bem? Ou seja, para cada se você acidifica o meio, então esse H+ do meio que você acidicou, ele reage com acetato formando ácido acético. E aí você desloca aquele para a direita. Ele está tirando, ele está, no final das contas, atirando acetato do meio. Mas realmente esse negócio aqui está muito chato, viu? Meu Deus, deixa eu pensar o que eu faço aqui para sumir com isso de modo definitivo. Não adianta. Dica de edição, 1, 2, 3, o que é isso? Eu não me pedi para fazer isso. Não sei, da dica de edição. Eu queria que sumisse essa maldição aqui. Não sei o que está acontecendo. Estão carregando suas dicas. Eu não quero mais dica. Dica de edição. Ele faz a primeira vez, mas depois volta lá. Não tem jeito. Deixa eu ver isso aqui. Configuração de caneta e tela. Mas aí já muda para outra tela. Com isso eu estou perdendo tempo aqui. Mostrar efeitos visuais, mostrar cursor. Caneta, mostrar efeitos visuais. Vou tirar isso daqui. Não sei se é isso. Mostrar cursor, isso sim. Vou também tirar isso aqui, caneta. Deixa eu ver se tem a ver com isso. Não tem jeito não. Realmente eu não sei o que acontece. Ok, vamos tentar continuar dando aula assim mesmo. Pessoal, então vamos lá. Calcular a solubilidade de acetato de prata a 25 graus centígrados na solução 3, pH 3. Olha, então,
Vou pagar aqui para tirar esse bagulho aqui. Você tem aqui, então, acetato de prata, gerando prata mais acetato, ok? Lembrar que acetato passivo em equilíbrio químico, que é a hidrólise do ácido acético. Quem é alfa zero? É acetato dividido por CT. CT é somatório, né, do ácido acético e acetato, que advém, nesse exemplo aqui, da própria solubilidade. Vocês vão ver por quê. Então, alfa zero seria Ka, lembra a equação? O zero você pega o último termo, joga para cima. E aqui no denominador você pega Hn mais K1, Hn menos 1 mais K1, K2, Hn menos 2 mais K1, K2, K3, Hn menos 3, assim assado, né? No final, você vai ter, como você tem um próton aqui, o ácido acético, você vai ter aqui H+, que é 1 elevado a 1, mais Ka, que é a primeira constante, vezes H elevado a 0, que é 1, então vai dar Ka. E joga o K lá em cima, né, no numerador. Esse é o valor de alfa zero, que é a fração da espécie acetato em função de H+, do pH. Se o pH foi dado, ó, H+ aqui, né, foi dado, não é isso? Então, você vai ter o pH, que foi a inversão aqui, jogou para cá, você tem 10 menos 3 de pH, tá certo? Beleza? E Ka está aqui na frente. Ka é 1,10 Eu, quando acertar a apostila, que eu estou atrasado, eu vou colocar aqui 10 elevado a menos 4,74, né? Porque o pKa do ácido acético é 4,74. Fica mais fácil visualizar do que esses números aqui. Então, jogou o K aqui, fez a conta, deu 0,0177, tudo bem? Esta aqui seria o alfa zero. Vamos agora substituir no KPS. KPS é prata vezes acetato. Mas quem é prata? Se aqui tem uma quantidade S de solubilidade, aqui vai ser S também. E aqui também S. Mas se não houvesse hidrólise, ou seja, se não houvesse hidrólise, se toda prata e acetato existisse diretamente a partir da ionização da dissolução, né, do precipitado acetato de prata, você teria que S vezes S seria S ao quadrado. Só que essa quantidade de S inicial de acetato é desmembrada uma quantidade de ácido acético, devido à hidrólise, e de acetato. Tudo bem? Porque sofre hidrólise. Acetato reage com água, né, e forma um pouco de ácido acético e acetato. Então, qual é a quantidade real que está participando do equilíbrio químico? É acetato. Então, acetato aqui é uma fração, alfa 0S. Alfa 0S. É uma fração daquilo que seria o máximo possível caso não houvesse a hidrólise. Tudo bem? Então, substituindo aqui alfa 0S, você vai ter, né, o alfa 0 vezes S ao quadrado, o S calculado, raiz quadrada, né, de Kp sobre 0,0177 vai dar esse valor aqui, 0,36. Tudo bem? Então, observe que a solubilidade aumentou bastante, né? Em água pura, deixa eu ver aqui em água pura. Aqui não fala o exemplo de água pura. Deixa eu ver. Calcular a solubilidade do acetato de prata. Em água pura seria o quê? S seria a raiz quadrada, né, do KPS, né, que seria, tá vendo como é ruim não ter aqui na forma 10 a menos alguma coisa, não dá para fazer mental, tem que ficar pegando calculador toda hora. Seria a raiz quadrada de 2,3 vezes 10 menos 3, ok? Que dá um valor de 1, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 10 menos 3 seria derivado a menos 3 sobre 2, que dá derivado a menos 1,5. Daria da ordem de 0,1 mais ou menos, por aí, 0. Tem que fazer o cálculo. Observe que devido a hidrólise do acetato, houve um aumento para 0,36, tá bom? Quer dizer, houve um aumento apreciável aqui da solubilidade, né, devido à hidrólise do acetato. Eu acho interessante, eu não fiz o acetato de prata aqui para comparar direto, teria que colocar lá. Mas tudo bem, mas vocês entenderam, é só calcular aí direto a raiz quadrada do KPS e comparar com esse valor aqui, vocês vão ver que esse aqui é bem maior do que esse primeiro, tá bom? Tem um exemplo aqui também clássico, interessante, foi tirado, acho, do livro Ginter, né, aquele livro da década de 80, que é especializado em equilíbrio químico.
Ele fala aqui, calcular a solubilidade de sulfeto de manganês em água pura. Pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse exemplo, tá? E a gente pudesse abordar na aula síncrona, tá? Está aqui na apostila, calcular a solubilidade de sulfeto de manganês em água pura. Ele faz algumas aproximações a partir do momento que ele não tem o pH dado, ele não mede o pH. Então, ele vai fazer algumas aproximações para poder concluir que a solubilidade vai ser 2,1 × 10⁻⁵ molar, próximo a esse valor, tá bom? Mas tento entender isso aqui, na próxima aula síncrona, a gente discorre, ou seja, na quinta-feira. Caso você quisesse fazer o cálculo rigoroso desse sistema aí em cima, você teria as equações. Primeira equação do KPS, né? O sulfeto de manganês aqui, se dissolver em forma manganês 2+ e sulfeto, KPS então é manganês 2+ vezes sulfeto, e você teria as constantes de hidrólise de sulfeto, né? São duas constantes, né? O KB1 e o KB2, né? Está aqui então expressando a relação das constantes, lei da ação de massa, ou seja, a relação matemática com as espécies envolvidas. Você tem aqui a hidrólise da água e você tem o balanço de carga e o balanço de massa. Nesse exemplo aqui, quando você dissolver sulfeto de manganês, ele vai gerar espécies positivas. Primeiro, a hidrólise da água, H+, né? Você vai gerar o manganês, como o manganês tem dupla carga, então você vai ter que multiplicar por 2. Já cada mol de manganês 2+, né, ele contém o dobro de carga, então 2 vezes a condição molar, né, do manganês 2+. Do ponto de vista de ânions, você vai ter 2 vezes, né, o teor de sulfeto, já que cada sulfeto tem dupla carga, então x mol de sulfeto vai ter 2x mol de carga. Mas o monohidrogênio sulfeto só tem uma carga e hidroxilo uma carga. Esse é o balanço de carga. E o balanço de massa para o sistema aqui é o seguinte: se você dissolver sulfeto de manganês, se não houvesse hidrólise, você teria X, e X. X e X. Mas devido à hidrólise, né, você tem então, no caso de hidrólise sulfeto, você tem o X, o manganês, que eu estou considerando que não sofreu hidrólise, que a constante de manganês realmente é baixa, né? A constante ácida do manganês é baixa. Lembra que na aula passada eu falei que ferro, alumínio, titânio, cromo são importantes, mas a maioria dos outros metais não hidrolisa tanto em água. O íon puro, né, em água. Agora, então, quando você dissolver aqui, esse X, que é o manganês, né, ele vai ser o X, inicialmente seria só sulfeto, caso não houvesse hidrólise. Mas se o sulfeto se desmembra após hidrólise do monohidrogênio sulfeto e o H2S, que é o ácido sulfídrico, significa que todas as espécies adviram da próprio X, né, do S, da solubilidade. Tá? Ou seja, se você tivesse X aqui, X sem hidrólise, esse X aqui tem que ser desmembrado nas espécies filhas, né, do sulfeto. Então, X, tudo isso, somatório de sulfeto, mais monohidrogênio sulfeto, mais H2S. Aqui eu não multiplico por 2, porque eu não estou levando em conta carga, estou levando a massa. Né? Então, a concentração de ácido sulfídrico mais a concentração do monohidrogênio sulfeto mais a concentração do sulfeto tem que ser o X, né? Que é aquele valor inicial que advém da ionização, né? Da dissolução dos precipitados sulfeto de manganês. Tá bom? Esse exemplo aqui tem 6 equações, 6 incógnitas, tem solução. Interações que envolvem o cátion. Agora vamos falar sobre interações que envolvem cátion, depois complexos. Tá bom? Vamos lá. Interações que envolvem o cátion. Como eu falei, dentro daquela revisão de ácido base, inclusive foi exercício, né, de atividade assíncrona e de prova, eu acho que foi da síncrona, tinha lá para vocês fazerem e também de prova. Então, todo o cátion, principalmente os metais de transição, eles, em sistema aquoso, eles formam um complexo, aquocomplexo. Exemplo, alumínio com 6 água, né? Carga 3+, que é o do cátion, ele perde essas 6 águas que está formando o complexo octaédrico. Uma das águas perde um próton para a própria água, formando o hidroxônio, tá aqui o hidroxônio, e também, vou ver se eu tiro isso outra vez, vou tentar tirar, não sei o que é isso, vou tentar ir aqui, muito chato isso, dica de edição, aí eu tento tirar a dica de edição, vamos ver se ele continua,
Eu volto aqui para... Não saiu. Tem jeito, né? Depois tem que descobrir o que está acontecendo. Pessoal, então... Já deu bagunça aqui, né? Deixa eu ver o que eu fiz. Equilíbrio sobre idade. Ok, vamos lá. Interação que envolve o cátion, ácido bronzo e lore. Então, exemplo, alumínio, né, alumínio aquo complexo de alumínio, no caso, hexa aquo complexo de alumínio, ele perde uma desses ligantes água ligado ao alumínio perde um próton e forma então o complexo com 5 águas e um OH, né, uma hidroxila. Então, a carga final desse complexo vai ser 3 mais menos 1, da hidroxila dá 2 mais, e gera hidroxônio. E esse processo continua, tá, pessoal? A hidrólise, ele continua com as espécies. Então, se você desprezar a água aqui, só para facilitar, se a gente não considerar que é água, você vai ter espécie Al3+, que é com 6 águas, AlOH2+, que é com, né, 5 águas, AlOH2. Agora você tem 3 mais menos cada hidroxílio é menos 1, então dá 2 menos, você vai ter com a carga mais final. O LOH3 é aquela espécie, né, hidróxido complexo do alumínio. Na verdade, você teria 3 águas ligadas a 3 hidroxilas. Como esse hidróxido complexo ele não tem mais carga, neutralizou, ele precipita. Ele não interage mais fortemente com a água, seja por ligação de íon, dipolo, íon, tá bom? Então, o alumínio tem a carga iônica. O OH- tem chamado de polo induzido, de polo permanente. No caso de polo permanente, que ela é assimétrica e temos então uma zona polar negativa no oxigênio e 2 centros de carga positivo de hidrogênio positiva, negativo no oxigênio e positivo no hidrogênio. É uma molécula bastante polar, vocês sabem, né? E que se interage com o íon, a carga iônica do alumínio. Pessoal, nesse caso aqui, né, você tem 3 hidroxila anulando a carga positiva do alumínio, gera então esse hidróxido complexo de alumínio insolúvel que precipita. Mas se você continuar colocando mais hidroxila, vai formar os aluminatos, né, que são aqueles alumínio complexo solúvel, os hidróxidos complexos solúveis do alumínio, que é o AlOH-. Depois, e vai continuando, tá bom? Então, vou repetir. Aqui faltou 4, né? Aqui seria 4, depois e sucessivamente. Tá? Aqui tem um 4zinho aqui que eu vou até escrever aqui, ó. Depois de apostila, aqui é 4, né? E assim sucessivamente. Você pode chegar, pode ter AlOH5. Agora, você tem 5 cargas negativas com uma carga positiva e 3 mais do alumínio. 3 cargas positivas do alumínio, você vai ter então 5 menos 3 vai dar o quê? 2 menos. Até chegar no último complexo, que seria AlOH6. Nesse momento, todas as águas que estavam inicialmente complexadas do alumínio saem e se transformam, perde próton, né? Então, isso funciona como a sexta etapa de ionização, né? Sexta etapa de ionização do alumínio. Tá? A primeira etapa, você tinha 6 águas, ele era ácido, né? Você perde o primeiro próton, é o Ka1, depois o segundo próton, Ka2, terceiro próton, Ka3, tudo esses prótons advêm da água, que são o ácido complexo, né? E até chegar à última etapa, a LOH6, você colocou aqui 6 cargas, então vai dar 3 menos agora, esse complexo 3 menos. Porque você tem 6 cargas negativas, com 3 cargas positivas do alumínio dá 3 menos. Essa é a última etapa de complexização, né, ou desprotonação, né, do alumínio. Né? Você está perdendo água e essas águas estão gerando hidroxila internamente na estrutura. Pessoal, o que interessa é a primeira etapa de ionização. Né? Lembra que a primeira constante sempre é maior que as demais. Tá? Então, o que interessa para mim é qual? É a primeira etapa de ionização que contém o máximo possível de prótons. Realmente, isso aqui está complicado. O máximo possível de prótons. Deixa eu tentar pelo menos sair isso aqui para o canto. Então, você tinha aqui 6 águas. Esta aqui é uma espécie hexaaco, né? Ela
ela, como digo, é hexaprótica, né? É um ácido hexaprótico, né? Ele tem é a primeira constante, né? A primeira etapa de ionização a partir desse cara aqui. Ele tem 6 prótons agarrados na A que podem ser doados. Por consequência, esse aqui é um ácido hexaprótico, ok? E a primeira constante é a maior deles. E é essa que me interessa, a primeira etapa de ionização, que é a maior. E esse cara aqui, ele é o alfa N, que é a espécie que contém mais próton, mais protonal, é o alfa N. No caso, que seria o alfa 6, se for levar em conta todos os constantes. Então, o alfa 6, né, que é o alumínio livre, que é o Al3+, já que ele está só com água, ele vai ser dado como HN dividido por HN mais K1, HN-1, como eu falei, né, nas aulas passadas, só substituir. Mas há necessidade de usar essa equação toda? Não, não há necessidade. Eu posso considerar que o ácido alumínio seja um ácido monoprótico. Ah, mas não, ele é hexaprótico. Isso tudo bem, desde que você tenha as constantes, mas isso representar pouco. Isso representar pouco, né? Só seria importante essas outras espécies, né? O alfa 3, o alfa 4, o alfa 5, se você tiver alto teor de hidroxila, você está já no meio básico, né? Que aí forma mais hidróxido complexo. Mas se você dissolve o alumínio em água, esse meio vai ficar levemente ácido, né? Devido à primeira próton liberada a partir da ionização do hexaaco complexo, que é representado por essa equação aqui, ó, né? Essa equação aqui representa a mais importante hidrólise dele, tá bom? Então, perdeu um próton e gerou aqui, ó, um H+, né? E gerou isso aqui. Então, isso aqui seria o alfa N. Eu vou considerar que essa etapa é a mais importante delas e desprezaria as outras. Nesse caso, eu só tenho duas espécies, o alfa N e o alfa N-1. Nesse caso aqui, só tem essas duas espécies, então, que seria a alfa 1, essa espécie alumínio aquo complexo alumínio alfa 1, e essa espécie aqui seria o alfa 0. Esse aqui seria o alfa 0, tá? Mas me interessa é o alfa 1. Então, o alfa 1 do alumínio seria H dividido por H mais K. Só isso, tá? Porque a primeira etapa é a única que interessa. Então, vou subir aqui. Substituindo, pessoal, né? Você poderá, então, fazer a correção aqui, ó. Né? Se você aqui tem essa aqui, então você vai ter o ânion, vou considerar que não há hidrólise do ânion, então é essa, só que o cátion agora tem hidrólise, né? Esse cátion aqui houve uma hidrólise. Então a quantidade realmente está participando daquele M+, é um alfa 1 vezes S. Por que alfa 1? Porque é ela que contém mais água grudada a ele, então a primeira etapa é o alfa N. Nesse exemplo, se eu só uso uma constante de equilíbrio, eu vou chamar de alfa 1. Mas se tiver todas as constantes de hidrólise do alumínio, que eu acho que eu tenho numa tabela dessa apostila, você chamaria aqui de alfa 6, se você quisesse usar todas as constantes. Ah, já tem 4, de 6 tem 4, então você usa alfa 4, mas tem que ser o mais alto, o alfa N, tá bom? Ah, eu só tenho uma constante, só a primeira etapa de ionização do hexacomplexo. Ah, então você usa alfa 1, só tem uma etapa, né? Tudo bem? Então, por exemplo, aqui tem a generalização disso, mas vamos pular isso, aqui só confunde a cabeça de aluno, a universidade. Vamos agora passar para cá. Olha, eu deixei isso aqui no cantinho exatamente para não parar de me atrapalhar. Deixa eu sumir aqui da tela. Ele não some, não. Deixa eu ver. Deixar no canto aqui também não some. Só se for lá em cima. Pronto, deixa aqui em cima. Deixa eu parar de encher o saco. Vamos lá. Calcular a solubilidade de sulfeto de cobre em pH 9. Pessoal, então, para finalizar essa aula, vamos só calcular isso aqui. Vamos deixar equilíbrio e compensação para a próxima aula. Você tem aqui, calcular a solubilidade de sulfeto de cobre em pH 9. Vamos lá. Para sulfeto de cobre, você tem um KPS, está aqui, né? 6,310-36. Só que aqui é sulfeto de cobre. Então, quando o sulfeto ele se dissolver, ele sofre hidrólise, ele gera quase espécie, né? O sulfeto primeiro gera o HAS-, que é o monohidrogênio sulfeto, e esse monohidrogênio sulfeto continua hidrolisando e vai formar H2S, tá bom? Então, eu tenho que levar em conta, então, nesse caso aqui, a hidrólise do
ânion é sulfeto. E também, se eu quiser levar então a hidróxido cátion, cobre, eu também levarei. Tá bom? Vamos lá. Então, escrevendo em termos de KPS, KPS vai ser, substituindo aqui, ó, se não houvesse hidrólise, né, deixa eu ver se eu escrevi aqui, ó. Se não houvesse hidrólise, cadê? Ok. Se não houvesse hidrólise, você teria que, deixa eu apagar primeiro aqui. Se não houvesse hidrólise, você teria o seguinte, né, o CuS, sulfeto de cobre sólido, ele entraria em equilíbrio, formaria Cu2+, mais sulfeto 2-. Se não houvesse hidrólise do cátion e nem do ânion, se você tiver uma unidade de solubilidade aqui, esse X aqui dissolver, vai gerar X aqui é o S, estou chamando de S solubilidade, e também a quantidade de S de sulfeto, tudo bem? Contudo, tanto o sulfeto quanto o cobre, eles geram filhos dele, né? Quando o sulfeto se hidrolisar, ele vai gerar HS- e depois H2S. O cobre, se não houvesse hidrólise, ele seria o quê? Um água complexo. Ele teria 100% do cobre com 6 águas. Como eu vou representar aqui só uma etapa de ionização, eu teria então cobre com uma água, ok? Esse aqui seria o alfa 1, né? Então, você teria as espécies aqui, ó, o cobre com uma água, ok? Seria isso aqui. E você teria espécie agora que perdendo o próton, seria o cobre com uma água e uma hidroxila, né? Que seria então carga 2+, do cobre, que tem 2+, e aqui 2+, -1 vai dar mais. Então, você teria essas duas espécies. Para simplificação, lembrar que você pode ter outras espécies. Então, substituindo, eu vou saber a quantidade de alfa-1 em relação a hidróxido cátion, ok? Que é um ácido de Bronsted-Lowry. Então, vou usar a equação, né, aqui do cobre, alfa-1. Alfa-1 seria H+, dividido por K1, mais K1, que dá 1,710-1. Desde que o pH seja conhecido, pH 9. Lembrar que aquele caso do sulfeto lá anteriormente, sulfeto de manganês, não tinha o seu pH, né? Foi simplesmente usado um valor aproximado, né? Foi feito algumas considerações para poder obter a solubilidade do sulfeto de manganês sem considerar o pH, utilizando, no caso, esse conceito de abundância de espécies. Ok, pessoal, então alfa-1 seria H+, dividido por H+, mais K1, pois eu estou obtendo aqui a espécie mais protonal, alfa-1, então você coloca o primeiro termo aqui para cima, o primeiro termo para cima. No caso do sulfeto, eu estou agora interessado no alfa-0, aqui, ó. Esta espécie de sulfeto aqui, em relação às demais que surgem, né? Eu estou interessado no teor de sulfeto, que é uma fração do total, então é alfa-0, que é a espécie que não, a espécie alfa-0 é a espécie que não contém nenhum próton, que é quem não contém próton, a espécie sulfeto sobre CT. No caso aqui, todas as espécies de sulfeto presentes no meio, né? Que advém da receita inicial. Que é a receita? É a solubilidade. Ou seja, o máximo que eu posso ter aqui de solubilidade é sulfetos. Eu teria 100% de sulfeto se não tivesse hidrólise. Mas se eu perco um pouco de sulfeto para HS- ou H2S, o somatório dos filhos dele tem que ser o que tinha no início. No início, o máximo é S. O máximo pode ter S, é o X de solubilidade. Tá? E após a hidrólise, né, aquele S desdobra um pouco em sulfeto, no hidrogênio sulfeto e A-sulfito. Então, aplicando aqui o conceito de distribuição, no caso aqui de abundância para o sulfeto, então estou interessado em um alfa do sulfeto, que é o alfa-0, que é K1, K2, não lembra que quando é alfa-0 é o último termo, dividido por H+² mais H+, K1 e assim assado, resolvendo esse valor. Substituindo tudo na equação, KPS vai ser igual a concentração S, né, que é a concentração do sulfeto, desculpe, do cobre, a partir da ionização do sulfeto de cobre,
e mais a concentração do sulfeto, né? Tá aqui, ó, concentração do cobre, concentração do sulfeto. Mas quanto sobra de sulfeto de cobre aquoso, né? Após hidrólise, ou seja, com água. Como houve uma perda aqui, né, do A complexo, formando essa espécie aqui com OH+, então a espécie cobre, que é representada por CuH2O, 2+, já que em geral você não escreve H2O, você só expressa as outras espécies distintas, né, da água, porque a água é o próprio solvente. Então, cobre 2+, é a mesma coisa que cobre água 2+, é a mesma coisa. Essa espécie aqui é o alfa 1, né? Então tá aqui, ó, é o alfa do cobre 2+, que é o alfa 1, vezes sorbidade. E quem é o sulfeto? Se não houvesse hidrólise, seria S. Contendo hidrólise, o sulfeto que remanesce é uma fração daquele máximo possível. Então, sendo assim, o sulfeto é alfa 0 vezes S, que é o alfa sulfeto vezes S. Substituindo os valores anteriormente calculados, esse valor aqui. Conclusão. Se não considerarmos os equilíbrios de ácido base, a sorbidade seria KPS vezes, que é igual a S ao quadrado, porque isso aqui seria S, então seria S ao quadrado. E o S, calculando aqui, a raiz quadrada da KPS seria 2,10 Nós estaríamos errando, então, 250 vezes, pois o valor mais correto, levando hidrólise, dá 6,3 e o valor aproximado, não levando em conta hidrólise, seria esse aqui, 2,10 Você está errando, então, 250 vezes, ou seja, diferença é 250 vezes, tá bom? Então, vou terminar essa aula aqui, já está bem extensa, e a gente continua, então, na próxima aula 5, e na quinta-feira a gente discute essa aula, tá bom? Um abraço a todos. Tchau. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos para a aula.